Salve Maria! Mais um encontro, né? Para nossa meditação do desapego do mundo. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos nesses dias, meditando a sua palavra. É muito bom estar com Jesus, estar próximo de Jesus e meditar as palavras que Ele nos traz, porque sabemos que a palavra cura, salva e liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. Hoje meditaremos nas palavras do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve o sal, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Então está aqui, né, o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças. Vamos meditar sobre o que Jesus vem nos dizer, né? E colocando esta meditação para os nossos dias de hoje e também para o assunto que nós trazemos, que é o desapegar-se das coisas do mundo e buscar, né, as coisas do alto. E buscar sempre fazer a vontade de Deus. Então nós vamos fazer aqui algumas perguntas e algum comentário, para que nós possamos, meditando nesta palavra, refletir como tem sido a nossa ação na questão de desapegarmos do mundo. Né? Será que temos sido bem-aventurados? Então eu vou lançar para vocês algumas perguntas que vocês poderão refletir, né, sobre as próprias ações. Você já teve alguma aventura na sua vida? Já viveu alguma aventura? Mesmo que tenha sido algo passageiro, esta aventura teve sentido na sua vida?
Todos nós, né, quando somos jovens, especialmente, passamos por algumas aventuras. Muitas vezes as consequências desta aventura não nos levam para um caminho muito bom. Então, eu pergunto, as consequências desta aventura te guiaram para uma vida eterna com Deus? Ou foram ruins e trouxeram uma desventura? Foi uma aventura que te leva para Deus? Ou foi assim uma aventura que te trouxe consequências ruins, né? Que te fez sofrer e que você de repente até se arrependeu? Pense nisso. Essa palavra aventurança, né, vem da palavra ventura, né? Aventurança, ventura. O que é ventura? Ventura é a tradução do original grego da palavra makarioi, plural de makariorios, que significa felizes, afortunados, bem-aventurados. Então a palavra ventura, né, quer dizer felizes, afortunados, bem-aventurados. Uma boa aventura precisa nos levar a ser bem-aventurados e não a uma desventura, concordam? Ou seja, uma aventura, ela somente é boa se nos levar à felicidade plena, que só se alcança em Deus. Senão, a aventura perde o sentido e se torna uma desventura. É preciso cuidado com as aventuras que nos tiram do caminho de Deus, que nos conduzem ao erro e à perdição. Uma aventura somente é boa se nos levar à felicidade plena, que só se alcança em Deus. Quer ser feliz plenamente? Você quer, meu irmão, minha irmã, ser feliz plenamente? Eu quero. Viva então as boas aventuras, as bem-aventuranças. Seja alguém bem-aventurado. Podemos dizer que a Virgem Maria viveu grandes aventuras, especialmente depois de receber a boa nova da encarnação do Verbo de Deus. Quantas situações arriscadas ela teve que enfrentar. Nossa Senhora, sendo a mãe de Deus, teve sofrimentos, tribulações e provações. Ela passou por diversos obstáculos, mas não desperdiçou nenhuma oportunidade de demonstrar o seu amor a Deus. Com isso, conquistou a vitória. O Senhor nos diz assim que bem-aventurados são os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Nós já vimos que o coração da Virgem Maria é um coração de pobre. Você tem sido pobre de coração? O que é ser pobre de coração? Vejamos. Por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, poderia ter enchido a Virgem Maria de vaidade, de orgulho. Mas no encontro com Santa Isabel, ela diz: o Senhor fez em mim maravilhas. Ela não estava apegada ao orgulho, mas inteiramente entregue à dependência de Deus. Do que você está precisando se desprender? Você está inteiramente entregue à dependência de Deus, como Maria? Do que você está precisando se desprender? Quais as coisas que você precisa desenvolver o desapego? Para estarmos inteiramente na dependência de Deus, é preciso nos desapegarmos de certas coisas do mundo. É preciso nos desprendermos, talvez de algumas pessoas, de coisas nas quais eu tenho me apegado, de coisas nas quais você tem se apegado. Pense nisso. Do que você pode renunciar para ficar na dependência de Deus. Renunciar, desapegar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quais as situações que têm te feito chorar? Pense.
O Senhor quer te consolar. Ele quer te consolar das suas lágrimas, aquelas lágrimas que tantas vezes você derramou sozinho. E que mesmo que você dissesse para alguém, você sabe que não seria compreendido. O Senhor quer te consolar. Vimos nas meditações anteriores que o espírito deste mundo se opõe ao Espírito Santo de Deus. Muito do que se propaga nos meios sociais nos induz a um modo de pensar predominantemente carnal e materialista. Essa força tem conduzido a sociedade a um conflito. Que sentimento bate aí no seu coração quando se instala a indecisão entre o que fazer ou o que deixar? De um lado está aquilo que divulgam como sendo natural e cultural, mas que muitas vezes também é infernal. O propósito de Deus é sempre santificador. Você tem correspondido a esse desígnio? O desígnio de Deus de santidade? De viver uma vida no agrado de Deus? De viver uma vida fazendo tudo para agradar a Deus? Nas suas quedas, você buscou a penitência decorrente do arrependimento? Meditando hoje e encontrando coisas que não agradam a Deus, busque a confissão, se arrependa, se entregue a Deus. Busque a confissão e volte para o estado de graça. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Você tem sido manso diante das adversidades? Como você tem recebido os problemas que te advêm? Como você tem lidado com as dificuldades? Com as questões difíceis na sua vida? Você tem sido manso? Como Nossa Senhora poderá lhe ajudar a viver melhor essa bem-aventurança de manso? Ao contrário da grosseria presente na libertinagem, a sabedoria mundana é discreta e ardilosa. Existem pessoas que, aparentando honestidade, batem no peito. Não roubo, não mato, mas traem Jesus todos os dias, pois não estão nem aí para Deus, nem para o próximo. Você tem sido manso com estes irmãos que vos desagradam? Como tem sido o seu relacionamento com o próximo? Com aqueles que estão perto de você, na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua comunidade, entre os seus amigos, conhecidos, aqueles que estão ao seu redor. Como você tem lidado com as diferenças dessas pessoas? Não podemos nos esquecer que a relação com o próximo, muitas vezes, abrindo mão do que é nosso, é o que nos fará adentrar neste paraíso da santidade, no paraíso das bem-aventuranças. É preciso nos desapegar de nossos projetos e prestar atenção em tudo e em todos, e com isso, sabermos ser gentis. Você possui a sensibilidade, a sinceridade, a afabilidade para com os outros? Você é sincero, afável com os seus amigos, com aqueles que convivem com você? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O mundo não está preocupado em estabelecer o que está em conformidade com a justiça, com o direito, e muito menos com os mandamentos da lei de Deus. Afinal, a maneira que querem que as pessoas percebam as coisas é sempre de uma forma relativista, né? Nada está errado. Isso já é ultrapassado. Não, agora é assim. São os tempos modernos. E vão relativizando todas as coisas. Vão relativizando até a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da igreja. O ceticismo e o espírito do mundo estão contaminando a sociedade. Já não se acredita
em mais nada. Já não se acredita na palavra de Deus, que já a consideram ultrapassada. Muitos não estão enxergando que estão sob a influência de Satanás, especialmente quando escolhem suas diversões. Você tem aderido a quais publicações, filmes, músicas, danças, roupas, jogos eletrônicos? Suas escolhas são justas para com Deus ou para com o mal? É bom ser cuidado e protegido por Deus, mas injustamente o amor ao dinheiro, para muitos, será maior do que o amor a Deus. Consequentemente, não se abrirá mão de tantos bens, prazeres e confortos materiais. O espírito do mundo promove o desejo dos olhos, por incentivar a ganância e o materialismo. Nós vivemos em um mundo materialista, onde quanto mais se tem, mais se quer possuir. Não se olhando, muitas vezes, nem quem está do seu lado. Muitos, inclusive, usando as costas dos outros para subir na vida. Muitos escolhendo a ganância e o materialismo, colocando essas coisas em lugar de Deus. Quantas famílias se desunindo brigando por causa de herança, né? Se desunindo mesmo. Você tem procurado se desapegar das coisas? Ou você tem sido ganancioso? Você sente o desejo de ficar rico e pensa que só com suas próprias forças terá a segurança permanente? Tem pessoas que acham, eu não estou bem porque me falta dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Será que todos os ricos são felizes plenamente? Nós meditamos que a nossa felicidade plena, ela só está em Deus. Então, como está a nossa vida? O nosso materialismo. O Senhor vem nos dizer nesta palavra: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Mas nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Sejamos sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, você é o sal da terra. Você é luz do mundo. A palavra nos diz que não se pode esconder a luz debaixo de um alqueire. Ela precisa ser colocada no candeeiro, para que possa iluminar a todos. Seja luz e sal do mundo, para que as pessoas, ao verem o brilho da sua luz, possam glorificar a Deus. São Francisco de Assis, ele nos diz: evangelize. Se precisar, use palavras. É preciso evangelizar com a nossa vida. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Então, se nós evangelizarmos com a nossa vida, com as nossas palavras também, mas a nossa vida já é um evangelho, como nos diz São Francisco de Assis. Seremos então declarados grandes no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.